eu tenho 9 anos de comunidade, eu não sei se já aconteceu antes, mas nunca a gente teve, assim, por exemplo, um grande encontro com os membros mais antigos da comunidade sobre isso, com pessoas mais maduras sobre isso, né? Não sei se teve antes. Eu acho que não, né? Pelo que eu já ouvi falar. E até mais, nesses 9 anos, poucas vezes foram falados sobre esse tema de sexualidade na minha história de vida, né? Dentro da minha caminhada, né? Então esse é um grande marco, né? E partilhar assim com vocês que é uma grande alegria pro meu coração, porque esse tema de sexualidade eu gosto pra caramba, né? Assim, é uma coisa que eu estudo, sim, com muito afinco, né? Assim, eu tenho, com toda a modéstia, eu tenho anos de leitura com relação ao tema, né? De estudo sobre isso. E de vivências também, né? Com relação a isso. Mas, quando a gente pediu para poder... O setor pediu para eu poder ficar responsável pela primeira formação, né? Fiquei, como é que a gente vai introduzir o fórum, né? E, sei lá, começar a introduzir um tema que é o tema que eu vou partilhar hoje, que é sobre sexualidade e maturidade, né? E aí eu tava assim, sem respostas, né? Eu tinha mais ou menos assim um esboço na minha cabeça sobre o que eu queria falar. E aí eu fui pro retiro do PHN, né? E lá Deus foi mostrando muitas coisas do que eu precisava trabalhar, né? Aqui com vocês. E com a graça da fraternidade, né? Deus foi purificando também algumas coisas do que eu ia falar, né? De algumas partidas que eu tive com o Ronde, né? Assim, até mesmo o Ed, né? Ligou para poder me dar assim uns avisos, né? Sobre o que, é que eu precisava falar hoje, né? Assim, e eu sinto muito como uma graça de Deus, né? Assim, falar sobre o PHN também, assim, só para agradecer mesmo ao Luz que Brilha, né, pessoal? Se você ainda não contribuiu com o seu Luz que Brilha esse mês, né? Não perca tempo, né? Agradecer àqueles que contribuíram diretamente, né? Para nossa ida lá. Aqueles que contribuíram também indiretamente. Porque é graças à providência de Deus, né? Que nós estivemos lá. Então, peço assim, realmente, talvez você não seja fiel no Luz que Brilha, porque não faça diferença na sua vida, né? Mas na minha faz, tá certo, pessoal? Então, por favor, seja fiel ao Luz que Brilha, né? Isso é uma graça que, sinceramente, né? Que é uma coisa que vocês precisam atingir, a conversão precisa atingir a sexualidade de vocês, mas também precisa atingir o bolso, tá certo, pessoal? Isso é sério, né? Isso é sério. E agradecer também ao Diego, né? A Carol, ao Ed, a Raquel, ao Ronde, a Oliana, a Cacá e alguém mais me ajuda aí. A Mariana, que estava lá conosco, né? Que foi muito incrível, né? Mesmo assim, tudo isso. E aí eu queria começar com vocês, partilhando com vocês. Pode começar, né? Queria partilhar com vocês um pouco sobre uma música que eu queria que a gente rezasse. Já, Diego. Já, tu vem pra cá? Pode vir pra cá logo? Que foi a música tema do PHN. É uma música do Dunga, bem simples, né? A gente não é muito acostumado com as músicas do Dunga, né? É mais Missionário Shalom e tudo. Então talvez vocês, que músicazinha mais ou menos, né? Mas abram o coração porque ela é muito boa, né? Ela fala assim, hoje pedi a Deus para curar meu corpo, né? Não vou perder muito tempo na música, né? Hoje pedi a Deus para curar meu corpo, uma intervenção... Alguém me ajuda com a letra, né? Cura, do Dunga. Hoje pedi a Deus para curar meu corpo, né? Então hoje nós viemos aqui para esse fórum de afetividade e sexualidade para pedir a Deus para curar o corpo. Tu vai pegar a letra, Diego? Ô, assistente bom, meu irmão. O fim do sofrimento, uma intervenção, né? Muito, muito interessante porque nós viemos aqui por causa disso, né? Porque nós talvez tenhamos pedindo a Deus para Ele curar o nosso corpo, né? O fim dos nossos sofrimentos com relação à sexualidade, uma intervenção direta de Deus. Olha que bonito. Limites que eu vejo em mim, coisas que herdei, muitas coisas da nossa sexualidade nós herdamos, nossa história de vida ela não é uma folha em branco, né, dada por Deus, muitas coisas foram herdadas pelos nossos pais, como a própria palavra de Deus diz, né, que os pecados dos nossos pais são castigados nos filhos, né? Muitas vezes a palavra de Deus coloca isso, a gente não entende o que é que isso quer dizer, mas muitas vezes são as heranças pecaminosas que nós herdamos da nossa família, né? Como herdamos coisas boas também. Limites que vejo em mim, mas eu não nasci assim, né? Vícios que eu adquiri, né? Mas a música ela tem um caráter muito positivo, que ela diz assim, com um olhar de paciência, ver o fim da doença, né? Uma pequena melhora, um motivo para comemorar, uma ferida a menos para poder voltar a sonhar, né? Talvez assim a gente não consiga hoje sair aqui desse auditório completamente santos, né? Mas uma pequena melhora já vai ser para nós o motivo de nós comemorarmos, né? Uma ferida a menos na nossa história de vida, para poder nós voltarmos a sonhar aquilo que Deus pediu para cada um de nós.
sei que uma alma curada socorre uma carne cansada, né? Ou seja, a nossa alma, se ela é curada na nossa afetividade, ainda que a nossa carne continue a manifestar suas tendências pecaminosas, a nossa alma curada vai socorrer. Vocês entendem isso? E no final ele diz, né? E alivia o coração, né? Então eu queria começar a gente rezando com essa música. Tá pronto aí, Diego? Queria que a gente... O começo, assim, dessa partilha, né? Até falei com a Suzana, que a gente não vai fazer assim, formação e depois oração. Eu vou tentar intercalar as orações durante a formação, pode ser? Então, assim, pedir que vocês tenham a maturidade de já se entregar, né? Lá no PHN, que era tocante, é que as orações eram 10 minutos e Deus fazia tudo, né? Que ele precisava fazer. Às vezes no Lumen, né, mano? A gente vai acender, parece um fogão a lenha, né, mano? Aí botando, aí abando a coordenação, né? É verdade ou não é esse negócio? A gente coordena, às vezes, o discipulado para poder fazer a efusão pegar fogo. São 2 horas, mas como é que pode 2 horas rezando, tá entendendo? E a sensação é que você tá carregando a galera nas costas, mano. Então, vamos deixar que a oração ela já pegue fogo assim naturalmente, né? Eu acho aqui que a gente não tem mais crianças, né, para que ensinar. Não, meu filho, junte suas mãos assim, né? Agora abra sua boca. Não, a gente não precisa mais disso, né? A gente pode ter intimidade com Deus. A gente já tem um tempo de caminhada para isso, né? Então, queria que a gente, aí sentado no seu lugar mesmo, que a gente cantasse uma primeira vez essa música, para a gente escutar o que é que ela vem a nos dizer, né? Você pode ficar de olho aberto, de olho fechado, mas que você deixe que essa música vá caindo como um orvalho na terra seca do teu coração. Hoje pedi a Deus para curar meu corpo. Hoje pedi a Deus para curar meu corpo. O fim do sofrimento, uma O fim intervenção. do sofrimento, uma intervenção. Coisas que herdei, vícios que Coisas adquiri. que herdei, vícios que adquiri. Limites que vejo em mim, mas não nasci Limites assim. que vejo em mim, mas não nasci assim. Com um olhar de paciência, ver o fim da doença. Com olhar de paciência, ver o fim da doença. Uma pequena melhora, um motivo para comemorar. Uma pequena melhora, um motivo pra comemorar. Uma ferida a menos, Uma ferida para poder voltar a menos, sonhar. pra poder voltar a sonhar. Sei que uma alma curada Sei que uma alma curada socorre uma carne cansada socorre uma carne e alivia o coração. cansada E alivia o coração. e alivia o coração. Então, essa música ela é muito interessante porque ela vai mostrando que a nossa alma ela precisa ser curada na área da nossa afetividade, né? E aí eu vou fazer um primeiro momento assim de explicação sobre o tema, né? Sobre afetividade, sobre afetividade e sexualidade. E depois eu queria partilhar algumas coisas com vocês, né? Desde a minha própria construção sobre a minha história de vida relacionada à minha sexualidade, né? Pergunto para vocês, pessoal. Muitas vezes é muito interessante que as pessoas pensam que sexualidade, talvez até pela construção da palavra, tenha mais a ver com sexo. Mas a palavra sexualidade tem a ver com amor. Sexualidade, ela faz parte da nossa identidade mais profunda e ela é a potência que Deus colocou no nosso coração para o amor. A sexualidade, ela tem a ver com relação. Uma pessoa que se relaciona com a outra. E é exatamente, Deus criou o homem e a mulher de maneiras diferentes, exatamente para mostrar no homem que ele precisa se complementar. O homem não precisa se completar com a mulher, nem a mulher se completar com o homem, porque eles são seres completos. Por exemplo, eu espero que, com a graça de Deus, nunca venha me completar com nenhuma mulher, né? E nem por isso vou ser um homem incompleto, né? Mas se complementa com as diferenças. E quando Deus criou o homem e a mulher, ele criou o homem com características que ele não deu à mulher. E deu à mulher características que ele não deu ao homem, começando pelo seu próprio corpo. E essa
E essa relação do homem com a mulher, elas se completam no corpo, né? Se encaixam de uma maneira quase cirúrgica, né? De uma maneira incrível, né? Mas isso não só nos nossos corpos, na nossa psicologia também, né? Quando a gente vê, por exemplo, um homem que namora com uma menina, né? E naquele relacionamento, o quanto que ele cresce com isso? Porque ele aprende a conviver com o diferente. Ele é, entre aspas, obrigado a saber aceitar a maneira de pensar diferente da mulher. E a recíproca é verdadeira. Eu tô mentindo em algum ponto? Eu tô mentindo em algum ponto, tá, Túlio? Eu tô mentindo, pessoal. Quando a gente, por exemplo, o homem vai comprar um carro, ele pensa, né, rapaz, é 1.6, é 2.0, né? A mulher pergunta, qual é a cor do carro, né? O homem tem direção hidráulica, a mulher tem chave elétrica, né? O bip-bip, né? Como é que chama? A trava elétrica, né? Então, as coisas que o homem e a mulher pensam, elas são diferentes. E exatamente nessa diferença, eles se complementam. É exatamente isso está dentro da nossa sexualidade. Deixa eu perguntar para vocês, pessoal. Eu sou homem só porque eu tenho um pênis? Eu tenho, viu? Não se engana, eu tenho, viu? Sou homem só por causa disso? Não. Se tu tirar um cabelo meu e for fazer um exame de DNA, vai aparecer o que lá? XY, viu, pessoal? XY. Não é XX, tá bom? Se você tirar a unha do meu pé e for fazer o exame lá, vai dar o quê? Sujeira, né? Então, a nossa sexualidade, ela está entranhada em cada uma das nossas partes. As minhas células são células masculinas. As células de uma mulher são células femininas. Ponto final. A minha psicologia, a minha maneira de pensar, a minha maneira de ver as coisas é diferente da maneira de ver das mulheres. Foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos com um determinado livro lá que é bem conhecido, eu não lembro, a gente vai passar provavelmente no vídeo, que fala que muitas vezes, nesse livro, quando as crianças leem, as mulheres se preocupam, por exemplo, como é que é o relacionamento das pessoas, né? Como é que aquela pessoa está se sentindo dentro daquele livro, né? É um livro de uma ilha, né? Enquanto os meninos, eles perguntam, né? Como é que eles vão construir aquela ilha, né? Como é que eles podem montar. A maneira do homem de encarar a realidade é totalmente diferente da mulher. Claro, totalmente diferente, assim, eu tô sendo bem radical, né? E isso que eu estou falando não é 100%, né? Não é 100%. O homem também tem algumas características que são bem femininas e a recíproca é verdadeira, né? Mas de um modo geral, estatisticamente até mesmo, né? Por exemplo, os homens são muito mais voltados para as ciências humanas. Isso é comprovado por pesquisas de psicologia, né? Porque eu estudava na faculdade. Perdão? O que foi? Não, exatas. Eu falei o quê? É só para ver se você estava prestando atenção. Então mesmo, ó. E as mulheres são muito mais voltadas para as ciências humanas, porque as mulheres, a interpretação que se dá é que ela consegue trabalhar com muito mais incógnitas, né? Ela consegue trabalhar com um campo muito mais vasto. E os homens com campos muito mais estritos e mais precisos, né? E aí no relacionamento dentro de casa isso é muito perfeito. Porque normalmente, né, e a doutrina da igreja fala sobre isso, o homem ele é o provedor nesse sentido, de que ele pode cuidar das coisas mais exatas da casa, enquanto a mulher ela cuida mais dos relacionamentos, né? Por isso, eu não sei, né, como é que as coisas hoje estão, porque as coisas estão muito mudadas, né, hoje. Mas há pouco tempo atrás, pouco tempo mesmo, assim, uns 6 anos atrás, quando eu conversava com meus colegas, né, até mesmo no Elion, a gente perguntava, a grande maioria dos meninos homens, tinha uma proximidade muito maior com a mãe, porque a mãe era aquela intermediadora de relacionamentos, né? Porque faz parte da natureza da mãe. A mulher, por sua característica sexual, o próprio corpo dela mostra isso, ela tem uma característica acolhedora e geradora de vida, de transformar a realidade dentro dela, enquanto o homem tem uma característica muito mais ativa, de dar a vida. Isso se mostra na nossa anatomia corporal. Isso é muito bonito, né? E se manifesta também na nossa psicologia, né? Então, a sexualidade, pessoal, ela faz parte da nossa personalidade. Eu não sou homem simplesmente por exercer as minhas funções genitais, por minha genitalidade. O meu corpo é um corpo de homem e, junto com a minha cabeça e com o meu espírito, formam um todo conjunto. Vocês estão entendendo? Mas eu não sou homem simplesmente por
ter um genital masculino. E as mulheres não são, simplesmente por ter as características femininas. Então, e a nossa sexualidade não se restringe a aspectos parciais. Perdão, falar um pouco sobre isso. Mas uma mulher, ela não é mulher, por exemplo, por ela ter os seios grandes, por ela ter perdão, falar sobre isso, eu tenho um pouco de vergonha, tá certo? Por ela ter a bunda grande, né? Ela não é mais mulher ou menos mulher por causa disso, né? Ela não é mais mulher ou menos mulher por causa disso, por causa do cabelo dela. Porque a sexualidade dela não faz parte de características parciais da sua personalidade. É aquilo tudo que ela é. E a nossa sexualidade, ao contrário do que muita gente pensa, ela é um dom de Deus para nós. Uma vez eu conversando com o meu confessor, né, o meu antigo confessor, o padre Francisco Linhares, ele falava, né, que eu falando, padre, o que eu faço, padre? Eu sempre pego pela gula. Ele ficava calado, né, que ele tinha 79 anos na época, né, sábio, né, assim, ele sabia escutar e acolher. Aí ele falava assim, meu filho, mas como assim você peca pela agulha? Não, para, eu gosto de comer comida boa e tudo, não sei o que lá, não sei o que lá. Aí ele olhou pra mim, filho, você exagera? Eu, não, padre, às vezes sim, né? Às vezes sim, né? Por causa desse buchinho, não tem como ficar sem exagerar, né? Mas, aí ele perguntou, filho, Deus colocou o prazer na hora de comer porque ele sabe que tu é preguiçoso, mano. Se tu não tivesse prazer na hora de comer, tu não ia comer, velho. Ele não falou velho, né? Aí ele falou isso, aí eu, é verdade, né? E aí isso eu começo a pensar com relação à nossa sexualidade. Se Deus não tivesse colocado no meu coração, no coração dos outros, uma inclinação para o outro, para o diferente de si, eu nunca ia me colocar em relacionamento. Talvez o homem, numa postura muito egoísta, ia dizer, não, macho, mulher é um negócio muito complicado, não quero não, tá entendendo? Se mulher já é complicado, tá entendendo? Sem você ter o desejo de se relacionar com ela, imagina, né? Se você não tivesse. As pessoas iam viver como mônadas, né? Se separadas de tudo. Vocês estão entendendo, né? Então, a nossa sexualidade ela é dada por Deus. E mesmo antes do pecado original, nós lemos lá em Gênesis, nos 3 primeiros capítulos, o homem e a mulher já tinham um relacionamento sexual, pessoal. Abençoado por Deus. Na palavra de Deus, quando aparece a expressão, né? E se uniram em uma só carne, o que vocês acham que é isso? É um pacto de sangue, Suzana, que eles fizeram? Foi um pacto de cuspe, Suzana, que eles fizeram? Pra quem não sabe, viu, pessoal? Posso expor, irmã? Não. Vocês já entenderam, né? Então, não era, pessoal. É isso mesmo que vocês conhecem, tá entendendo? Unindo uma só carne, aquele negócio mesmo que vocês conhecem, tá entendendo? É isso mesmo. Adão e Eva tinham... E dizia, e São Tomás de Aquino disse que o prazer que Adão e Eva tinham antes do pecado era muito maior do que depois do pecado, porque eles não eram constrangidos pela vergonha de ser usado pelo outro. Porque o amor ele era tão sincero, né? E aí a sexualidade, a nível de relacionamento, ela perpassa a uma entrega não só das nossos espíritos, porque muita gente pensa que a igreja é muito espiritual, né? Mas perpassa também pela entrega do corpo. Mas a entrega do corpo na medida em que o espírito se entrega. Né? Então, por exemplo, e aqui eu já dou o grande critério de discernimento para uma sexualidade equilibrada, que é o amor. O amor. O amor é o critério de discernimento para uma sexualidade equilibrada. Quando tu olha para mulher, né, e pensa dar nela assim, fazer umas coisas bem doidas assim com ela, tá entendendo? Vocês sabem o que eu tô falando, né? Tu sinceramente pensa no bem dela? Pensa que ela é uma filha de uma família, seja ela qual for, que ela tem uma história de vida que, sei lá, que essa indivídua fez talvez uma faculdade, que talvez tenha problema com os irmãos. A gente pensa, né? De fato, né, a gente vê uma mulher assim... É a primeira coisa que a gente pensa, né? Rapaz, a família dela deve ser muito boa, né? É isso que a gente pensa, né? É isso que a gente pensa, é? Não, velho. O que a igreja não concorda é uma vivência desequilibrada da sexualidade quando a sexualidade não expressa amor. Vocês entendem isso? Pessoal, eu vou falar pra vocês alguns dados que eu acho bem tristes, né? Pode parecer muito bonito isso que eu tô falando e que a gente vai viver, né? Mas 80%, perdão, dados comprovam que a postura sexual dos homens dentro e fora das igrejas cristãs, não só católicas, mas das igrejas cristãs, é a mesma. O desvio padrão ele é quase zero. As pessoas têm, numa vida social,
uma sexualidade aparentemente equilibrada, voltando às máscaras, todo mundo, não sei se pode falar, nas máscaras que nós temos, né? Então, uma vida aparentemente sexual bem equilibrada, nós conseguimos nos relacionar com amigos, fazer amigos, etc. Mas, no fundo do nosso coração, existem ainda muitas impurezas. É verdade ou não é? Então, quando a gente para pensar nisso, é uma coisa muito preocupante. Quando a gente para pensar que 80% dos jovens hoje, 80% dos homens hoje, têm problemas sérios com masturbação, que é algo altamente ansiogênico, ou seja, gera muita ansiedade, que é o mesmo princípio, né? Um dos princípios de obesidade, de depressão é a ansiedade, e que esse problema ele se repercute nas mulheres em 30% delas. É uma coisa meio tensa, né, velho? Quando a gente para pensar nisso, né? Então, o que a igreja não é a favor, de modo algum, é uma vivência desequilibrada da sexualidade. Quando a nossa sexualidade não expressa amor. Esse é o grande critério de discernimento para uma sexualidade equilibrada, uma sexualidade madura e uma sexualidade imatura. Meu irmão, se na tua sexualidade, na tua vivência de sexualidade, e quando eu vou voltar à sexualidade, eu não falo só sobre sexo, sobre o ato sexual, sobre o exercício genital. Dá para entender a palavra exercício genital? Exercitar o órgão genital. Eu falo sexualidade a nível de relacionamento. Então, quando a gente for falar sobre sexualidade, pessoal, não pense, por exemplo, que eu estou falando aqui, falando assim, bem escrachadamente sobre o pênis, sobre a vagina, sobre os seios. Não, eu não estou falando sobre isso. Eu estou falando sobre relacionamento. Nos seus relacionamentos, quais são os critérios que você tem de relacionamento com as pessoas? São relacionamentos de utilidade? Você tem amigos à medida em que eles são úteis para ti? Você consegue se doar aos outros sem esperar nada em troca? Não pense que isso não tem nada a ver, porque isso tem tudo a ver, né? Eu vou falar um pouco mais disso adiante, né? De como esse critério do amor foi definitivo na minha vida com relação ao tema de sexualidade, né? E João Paulo II, né? Eu nem fiz a introdução, pelo amor de Deus, né? É outra coisa assim, que é muito importante para mim esse fórum, né? É porque João Paulo II ele é o nosso baluarte, né? Desse fórum. E assim, foi definido há um tempo desse, né? Não foi desde o princípio, né? Porque no princípio era o verbo, né? Pois é. E aí então... Ou para o Felipe, cadê o Felipe? O princípio era areia, né, Felipe? Não lembra, não? Ah, ufa. Então, o que é que eu tava falando, hein? Ah, sim, sobre João Paulo II. Aí, sim, João Paulo II, ele é meu baluarte, né, cara? Então, tu vê assim, ele se garante, né? E eu vou partilhar, assim, só uma coisa rapidinho com vocês, já... Que logo que eu entrei no Lumen, né? Logo que eu entrei na igreja, né? Meu processo de conversão foi muito doido, né? E aí, muito doido, assim, muito forte, né? Mudou muita coisa na minha vida. De uma hora para outra, quase literalmente, né? E aí, eu decidi assim, cara, eu vou viver aquilo que a igreja pede, ainda que algumas coisas eu não entenda. Vocês estão entendendo assim? Por exemplo, devoção à Nossa Senhora. Minha irmã é evangélica, sempre tive um apreço muito grande, uma afinidade muito grande com minha irmã, mas eu era católico, assumi minha fé, tive uma experiência com Jesus na Eucaristia, e eu amo Nossa Senhora. Eu não tinha costume de rezar para Nossa Senhora, mas eu defendia, eu não tinha basamento teológico, não tinha estudado, mas eu sou católico e Nossa Senhora é Nossa Senhora e acabou, tá entendendo? Mesma coisa com relação à sexualidade. Eu achava que as coisas que a igreja falava eram certas. Se alguém me perguntasse assim, Deus, mas por quê, né? Sei lá. Mas eu sou católico, a igreja fala, eu confio na igreja, eu tô aqui, tá entendendo? Vocês estão entendendo? E procurava viver aquilo que a igreja falava. E quando eu comecei a ver algumas coisas de João Paulo II, engraçado, graças a um artigo traduzido no site antigo do Lumen, que a fonte era um site em inglês, né? Eu não sei pronunciar. Eu acho que é Chastity, né? Castidade em inglês, chastity.com, né? E aí, lá, eu tentei entrar, não sabia ler nada em inglês, procurei no YouTube, não, mas vai ter algum vídeo com legenda? Não, na época não tinha tradutor do YouTube. Ou no Google Translate, né? Não, mas eu não pensei nisso, infelizmente. E aí eu procurei no YouTube e aí tinha uns vídeos em português, né? Aí o macho... Foi um negócio assim de 3 dias, eu assisti todos os vídeos do canal, né? Era um vídeo de 5 minutos e eu dei um grau, né? E lá um dos caras falou sobre teologia do corpo, né? Aí eu, opa, what is that? Né? Pesquisei lá, encontrei um site, fiz um curso online. Mas quando eu vi aquilo dali, eu disse, macho, o cara respondeu, mano.
todas as minhas dúvidas. Todas, todas. Não só sobre sexualidade, mas sobre várias coisas, né? Então, isso é uma coisa muito massa, né? Voltando para a formação, rapidinho. Deus, ele colocou no nosso corpo essa sede de relacionamento exatamente para nos colocar em movimento com os outros, né? E São João Paulo II, eu lembrei porque eu estava falando disso, é porque eu estava... São João Paulo II falava isso. Ele fala que se o homem é a imagem e semelhança de Deus e a mulher é a imagem e semelhança de Deus, o homem e a mulher juntos são mais ainda a imagem e semelhança de Deus. Ele diz nas catequeses de teologia do corpo que o homem e a mulher juntos, quando são uma só carne, ou seja, vocês entendem, não é isso? Pronto. Eles são mais a imagem e semelhança de Deus. Já pensou num negócio desse, mano? É bonito, né, isso aí, cara? É por isso que a igreja diz que o altar da família, o altar de um casal, o altar, lembrando, o sacerdote, qual é a marca primeira do sacerdote? A Eucaristia e a confissão. Que ele precisa de onde? De um altar. E o altar na liturgia da igreja é Cristo. Dentro do matrimônio, o altar da casa não é a mesa de jantar. O altar da casa é o leito nupcial, onde se lá oferece um sacrifício e se renova a única aliança daquele casal. Diz que um casal, quando casado, confirmado pelo sacramento da igreja, cada ato sexual que eles têm é uma renovação. Eu falo ato sexual para vocês entenderem, mas o termo certo é ato conjugal, certo? Porque o ato conjugal, ele não envolve só o genital, ele envolve toda a vida. Toda a vida daquele casal. Por isso que não dá para brigar de manhã, né? Brigar à tarde e tentar se resolver de noite, né? Não dá certo não, né? Assim, eu não tenho experiência com isso não, mas o pessoal fala, né? Mas o pessoal fala, então eu acredito que seja verdade, né? Porque envolve a vida como um todo. O altar do casal é o seu leito matrimonial. Por isso não tem sentido na tua casa, no dia que tu for casar, tu cobrir as imagens, né? Ai, que vergonha, né? Nossa, eu lá, né? Me divertindo. E Nossa Senhora lá olhando aquela brincadeira, né? Não tem problema, dá certo? É um ato sagrado, aquilo dali. É um ato sagrado. Você está renovando a sua aliança matrimonial. Você está renovando o sacramento. Do mesmo modo como o padre renova o único e eterno sacrifício de Jesus Cristo no altar. Você está renovando aquele único ato de amor que você fez no dia do seu casamento. Então, o homem e a mulher, se são imagem e semelhança de Deus, quando separados, quando juntos, eles são mais ainda a imagem e semelhança de Deus. Por quê? Porque essa imagem e semelhança de Deus, claro, existe a característica da nossa vontade, da nossa inteligência, que nenhum dos animais tem, nenhuma pedra, nenhuma planta tem. Claro, a gente pode dizer que filosoficamente, a nossa imagem e semelhança de Deus é a nossa inteligência, a nossa vontade. Mas teologicamente, a nossa imagem e semelhança de Deus é a capacidade de amar, coisa que nenhum animal tem. Vocês entendem isso? Então isso tem tudo a ver com a nossa sexualidade, porque sexualidade tem a ver com amor. Então, vocês estão vendo o que é isso? O que é isso? Quem já assistiu os vídeos, você está me entendendo, né? Aí já faço a propaganda, tá certo, pessoal? Se você ainda não assistiu, né? Procure lá no YouTube, né? No YouTube. Você tá me entendendo? Não tem o voo, né? Só C com circunflexo. Tá separado, tudo separado. Me entendendo, certo? É uma websérie de formação da Canção Nova que a gente está fazendo por jovens de formação sobre teologia do corpo, né? Então, se você ainda é jovem ou tem mais juventude acumulada, você também pode assistir, tá certo? Hã? Rumo a 2.000, viu? Likes lá, pelo amor de Deus. 2K, né? Tá certo. E aí eu já fiz essa dinâmica lá, né? Muitos filósofos dizem que a nossa vida é uma folha em branco, né? Mas a partir da música não é uma folha em branco, porque nós trazemos coisas que nós herdamos da nossa família e assim por diante. Mas vamos supor que é uma folha em branco, né? E durante muitas vezes nós queremos negar a nossa sexualidade, é verdade ou não é? Sim ou não? O que o mundo quer mostrar pra você é assim, ó. Não. A sexualidade não é feia. Você não precisa esconder a sua sexualidade. Você pode tirar ela e mostrar pra todo mundo. Olha aqui como ela é bonita. Vocês estão vendo? Mas eu pergunto, isso é a nossa sexualidade? Não.
Isso é só um papel amassado, né, na verdade. Isso é só algo que nós fizemos com a nossa sexualidade ou que o mundo fez com a nossa sexualidade. E aí nós vemos diariamente, né, essa deturpação da nossa sexualidade, da sexualidade das pessoas exposta aí, né. Eu lembro que o irmão Luiz Maria, né, eu conversando uma vez com ele, ele disse, cara, Eva devia ser muito bonita. Eva devia ser tão bonita quanto Nossa Senhora. É mesmo, né? A mulher não tinha pecado, que nem Nossa Senhora, né? Não foi, né? Tem uma história dessa aí na Bíblia, não tem? Que ela estava sem pecado. Aí ele falou, Eva devia ser muito bonita. Devia ser, assim, a mais bonita da terra. Até mais, né? E aí o irmão disse, mas depois do pecado original, olha que massa que ele disse, mas depois do pecado original, ela deve ter se tornado como aquelas mulheres de outdoors, que não são bonitas. Boa parte delas, né? São sensuais. Aí o rapaz, mancho, esse irmão aí tá sabendo dos paranauê, né, mano? O que João Paulo II nos convida a fazer é nós realmente desdobrarmos, nós vermos o plano de Deus original para a nossa sexualidade. É nós abrirmos novamente a nossa sexualidade para ver qual história pode ser escrita aqui. Claro, vamos deixar marcas que herdei, vícios que adquiri, mas eu não nasci assim. Vocês entenderam? Então, eu queria convidar que nesses encontros que a gente fosse ter, que a gente pudesse tentar realmente abrir a história da nossa sexualidade e retomar aquilo que Deus chamou, aquele plano original de Deus, né? Então, antes de continuar, eu queria, já que a gente rezar de novo com a música, né? Queria só contar para vocês uma história, né? Não sei se é verdade, né? Mas é legal essa história. E ele fala assim, a história, né? Que uma vez tinha um mendigo que pedia esmola na porta de uma igreja. E ele tocava violino, né? Ele tinha um violino e tocava, né? Eu não sei se vocês já viram alguém tentando aprender a tocar violino, né? Parece um ganso fanho, né? E parece... É o quê, mano? Um gato? Obrigado, cara. Tô brincando. Um ganso fanho. E aí ele ficava lá tocando e as pessoas passavam por ele e davam esmolas, né? Não tanto porque a música dele era bonita, mas porque tinham pena dele, né? Esse pobre coitado não tem nada. E o que ele tem, ele não sabe usar, é uma carniça, né? Um pobre desse. E aí ele foi vivendo assim, né? Uma vida miserável. E as pessoas dando ali suas esmolas por pena. Um dia chegou um homem, né? Passou por ele. Aí voltou assim. Pediu o violino dele emprestado, né? Quando ele pediu o violino dele emprestado, rapaz, você imagina a situação do mendigo, né? A única coisa que eu tenho é o meu violino. Talvez eu não seja, assim... Alguém que toca violino? Alguém? Vocês sabem? Alguém? O Bernardo, talvez seja assim um Bernardo, tá entendendo? Mas eu consigo alguma coisinha aqui, né? Vocês imaginam a situação psicológica daquele mendigo. Mas o olhar daquele homem conquistou a confiança daquele mendigo, né? E o mendigo decidiu ceder, né? Quando aquele cara pegou o violino, ele olhou assim como quem entende, né? A galera pega assim o violão, né? Olha assim a marca, né? Esse bicho é bom, né? Não tem diferença nenhuma, né? Ajeitou, né, as cordas, deu uma olhada. E aí ele começou a tocar, né? E tocou uma música muito bonita. Uma música tão bela que as pessoas que passavam na praça começaram a parar e fazer aquela rodinha, vocês estão entendendo? E começaram a jogar dinheiro no centro da roda, com muita abundância, né? E aquele mendigo que estava assim sentado, ele se levantou e ficou pulando e gritando, né? O violino é meu, né? O violino é meu, né? Olha, o violino é meu, né? Esse pobre mendigo, ele tinha algum mérito sobre isso? Não, a única coisa que ele tinha era o violino, né? Mas ele saía gritando, o violino é meu, né? E aí, a história ela é muito evidente, né? A única coisa que nós temos na nossa vida é a nossa própria vida. Talvez a gente não conheça Jesus, mas o olhar dele muitas vezes nos cativa e ele diz, cara, deixa eu tocar o violino da tua vida. Quando ele começa a tocar, nós saímos gritando, né? O violino é meu, o violino é meu, né? Eu lembrei dessa história aqui, né? Na hora do louvor. E assim, né? Claro, que eu espero que cada um tenha essa mesma visão sobre si mesmo, né? De olhar para a sua vida e dizer, o violino é meu, né? Cada um de nós, a gente tem que tentar sair de hoje daqui dizendo, eu sou esse mendigo. Eu sou esse mendigo
que vejo Deus realizando maravilhas na minha vida, e a única coisa que eu posso dizer é que esse violino é meu. Partilho com vocês assim, né? Hoje, com a graça de Deus, consigo viver muitas coisas equilibradas dentro da minha sexualidade, né? Claro, não sou perfeito, porque a verdade, ela é sempre maior do que aquele que anuncia, né? A verdade anunciada é sempre maior do que aquele que anuncia, né? Mas quando eu olhava para minha história de vida, né? E lá no PHN eu remontei muitas memórias que eu não gostaria de ter lembrado, né? De lembrar mesmo, eu vi, cara, o violino é meu, né? Tudo que Deus construiu hoje na minha sexualidade, eu não tenho méritos nisso. Foi uma graça específica de Deus, né? Graça específica de Deus, né? Então eu queria rezar novamente com essa música, né? Que a gente pudesse ficar de pé, pode ser? Que você fechasse seus olhos. Queria pedir que você tentasse abrir seus braços mesmo, né? Às vezes nós colocamos... Só um minuto, pessoal. Às vezes nós colocamos barreiras na oração porque nós não nos deixamos levar pela graça do Espírito Santo que age naquele que é dado autoridade. Então às vezes a gente diz assim, abra seu braço, eu quero ficar lá, né? Abra, safado. Abra seus braços, o que é que custa, tá entendendo? Tu não vai morrer, vai pro inferno por causa disso, não. Confie na graça de Deus que age aqui. Confie. Confie na graça de Deus, na unção de Deus, né? Queria que a gente abrisse os braços assim. Que a gente cantasse essa música. Queria que a gente fechasse os olhos também. Hoje pedi a Deus para curar meu corpo. Hoje pedi a Deus para curar meu corpo. O fim do sofrimento, uma intervenção. O fim do sofrimento, uma intervenção. Coisas que herdei, vícios que adquiri. Coisas que herdei, vícios que adquiri. Limites que vejo em mas mim, não nasci assim. Mas não nasci assim. Hoje pedi a Deus para curar meu corpo. Hoje pedi Vai a deixando que essa Deus música se transforme em para oração. curar meu corpo. O fim do sofrimento. O fim do sofrimento, uma intervenção. Coisas que herdei, vícios que adquiri. Coisas que herdei, vícios que adquiri. Limites que vejo em mim, Limites mas que não vejo nasci em mim, assim. Mas não nasci assim. Com olhar de paciência, hoje é esse olhar de paciência. Com olhar de paciência. Ver o fim da doença. Vamos pedir a Deus a graça dessa paciência. Ver o fim da doença. Uma pequena melhora, uma intervenção, perdão, uma pequena melhora. Um motivo para comemorar. Um motivo para comemorar. Uma ferida a menos para poder voltar a sonhar. Menos para poder voltar a sonhar. Sei que uma alma curada. Sei que uma alma curada. Socorre uma carne cansada. Socorre uma carne cansada. Repita comigo, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Mais alto, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Cura hoje o meu corpo. Transforma minha vida, Senhor. Transforma minha vida. Começa hoje a tua obra. Começa hoje a tua obra. Que o teu Espírito Santo, Senhor, Que o teu Espírito Santo, Senhor, possa tocar no meu coração. Possa tocar no meu coração. Lá no fundo. Lá no fundo. Lá naquele sacrário. Lá naquele sacrário. Onde muitas vezes eu não quero deixar tocar. Onde muitas vezes eu não quero deixar tocar. Toca na minha sexualidade, Jesus. Toca na minha sexualidade, Jesus. Toca nos meus relacionamentos. Toca nos meus relacionamentos. Dai-me um olhar de paciência. Dá-me um olhar de paciência. Para que eu possa ver. Para que eu possa ver. Fim da doença. Fim da doença. Queria pedir que você se abraçasse para você sentir o seu corpo. E a gente vai cantar novamente essa música. Hoje pedi a Deus. Hoje pedi a Deus para curar meu corpo. Estou pedindo para Deus curar das falsas O fim imagens do sobre sexualidade que sofrimento, você uma tem. intervenção. Os falsos paradigmas. Coisas que herdei,
vícios que há Vá pedindo para Deus lhe curar se você se acha uma pessoa feia, se você tem uma ferida na sua autoimagem, mas não nasci assim. se você não se acha digno de amor, peça para Deus curar. Com olhar de paciência, Ver o fim da doença, ver o fim da doença, uma pequena melhora, uma pequena melhora, um motivo pra comemorar, uma ferida a menos, uma ferida para poder voltar a sonhar. Para poder voltar a sonhar. Eu sei que uma alma curada, sei que uma alma curada socorre uma carne cansada, socorre uma carne cansada e alivia o coração. E alivia o coração. Queria te convidar que você fosse abrindo os seus lábios e pedindo a Deus hoje a graça que você mais necessita. Que você tivesse a ousadia mesmo de não só murmurar, não. Falar em voz alta mesmo. Se nós todos fizermos esse exercício, ninguém irá escutar o que o nosso coração fala com Deus. Temos aqui a maturidade, ninguém quer te escutar. Só Deus. Abre sua boca, coloca isso para fora, deixa que o Espírito Santo vá tocando o teu coração. De uma maneira muito profunda. Deus, Ele pode, Ele quer realizar uma obra nova na tua vida. Vá colocando para fora, porque aqui não é lugar de acusação, não é um lugar de nós simplesmente olharmos para as nossas fraquezas, é confiarmos na misericórdia de Deus, nesse Deus que morreu crucificado por nós. Uma pequena melhora, motivo para comemorar. Ouça, uma pequena melhora, um motivo para comemorar. Uma ferida a menos, uma ferida a menos, para poder voltar a sonhar. Sei que uma alma curada socorre uma carne cansada, socorre uma carne cansada e alivia. Uma pequena melhora juntos. Uma pequena melhora, um motivo pra comemorar. Uma ferida a menos, uma ferida a menos, pra poder voltar a sonhar. Sei que uma alma curada socorre uma carne cansada, socorre uma carne e alivia o coração. E alivia o coração. Ainda em silêncio, a gente pode voltar a sentar. Eu queria passar para vocês um vídeo que ele tem mais ou menos uns 16 minutos, tá? Mas ele é um vídeo muito bom. Esse vídeo ele é do documentário Humano, que com a graça de Deus e a ajuda do Arthur Salles, né, que traduziu para o português, e principalmente do Lucas Aranza, né, e da Pamela, que estão legendando, né? Uma salva de palmas para eles três, né? Que estão legendando, né, esse material. A gente pode ter acesso a eles em breve, assim, com legenda em português, né? Originalmente no YouTube você vai encontrar com legenda em alemão, em francês, em italiano, em inglês, né? Mas não em português. Até, se não me engano, em chinês ou em japonês, se não me engano, tem. Mas não tem em português. E a gente está fazendo esse trabalho, né? Agradecer também ao Armando, né? Cadê o Armando, né? Que legendou as coisas lá. Esse vídeo do Christopher West foi traduzido também, eu acho que pelo Arthur Salles, se não me engano, e legendado pelo Armando, né? Armando, perdão. Agradecer também a ele, né? Uma salva de palmas para ele também, né, galera? Então a gente assiste ele rapidinho, 16 minutos, que ainda tá no tempo da minha formação, né? In all myth of beginning, humans were trying to find the meaning of life and try to search where they were coming from and where they are going to. It's crucial that in this we're seeing a complementarity between men and women. Humans somehow unconsciously knew
that without this complementarity, there would have been no life. We have two sets of words that are not the same. Male and female, masculine and feminine. Male and female are biological. They require a body, they require genetics. Masculine and feminine are cosmological. Every society in the history of the world has seen that yin and yang, the masculine and the feminine, are not limited to humans or even just to animals. Every language that I know of, except English, has masculine or feminine nouns. The sun is always he, the moon is always she. The day is always he, the night is always she. The water is she, the rocks are he. Most of us today think that's projection of our own sexuality into the universe. That makes us strangers to the universe. The God who invented human sexuality also invented the universe. The two fit. It's a much happier philosophy. We fit the nature of things. The oldest religions that ever existed, they were based on this complementarity of the feminine and the masculine. The Quran and the Bible, both of them start with the letter B. The Old Testament starts with Bereshit, bara Elohim, at the beginning God created. And the Quran starts with Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, also with B, because A is number 1 and B is number 2, saying that this world, our world, starts with 2. And from it goes to multiplicity, reminding us of the unity, to which we all shall return. One of the fascinating things about the book of Genesis is the way in which, though some people have rubbished it and said this is just pre-scientific meanderings, in fact, the more you look at it, the more profound it becomes in terms of an understanding which does cross all sorts of cultures. As the story in Genesis 1 unfolds, we discover that there are all sorts of other things in God's creation which are likewise supposed to be complementaries. We have not only heaven and earth, we have the sea and the dry land. And then within the animal kingdom, we have, of course, male and female. And then the story reaches its great climax with the creation of human beings in the image of God. And so right there at the start of the whole Bible as we have it, in the start of the book of Genesis, we have this rich symbolic account of God's good creation, which then has male plus female at the heart of it as itself a signpost pointing to that great complementarity of God's whole creation of heaven and earth together. Cross-culturally, it seems clear that all cultures across time have known that there is something complementary about maleness and femaleness. In our own culture today, people try to erase those differences. How are you? How are you? Fine. How are you? Fine. The body cannot exist without the bone, neither can the bone look beautiful without the body or even function properly. One cannot do without the other. The way the man is, there are parts of him that needs me to be full. So it's only in marriage that the man and the woman can come together and live that complementarity to the fullest. El ser varón y mujer pasa por una biología que es particularmente distinta y complementaria. Decir humanidad es decir hombre y mujer, porque nos necesitamos mutuamente como humanidad, de tal manera que esta complementariedad sí nace de una sabiduría ancestral, de una sabiduría que hoy podríamos llamar en el lenguaje ecológica,
no es solo la suma de lo que cada uno aporta. Con mi esposa yo he aprendido a asumir sus mejores cualidades, pero al asumirlas las he hecho mías y le da un toque masculino que no tenían en ella. Y ella, a su vez, ha procurado no solo adaptarse a mí, sino también lo poco bueno que yo tengo, aprenderlo de mí, y ella lo ha hecho a su manera. Entonces no se trata solo de un todo que se forme instantáneamente, sino de un crecimiento exponencial, que van surgiendo novedades de lo humano que no estaban antes de la unión entre el varón y la mujer. Mathematically, 1 + 1 is to be 2. Spiritually, and once marriage is involved, 1 + 1 is 1. And we agree that we are one. And that's where we stand. To use an analogy to describe, I would say that I'm a ceremonial head. I'm similar to, if you're familiar with the government structure in the United Kingdom, you have the monarchy, and then you have the prime minister. So I'm more like the king, queen, and she's the prime minister. So I believe that really helps us because we think the same way. He has the confidence to allow me to be the prime minister, which I didn't know I was prime minister, I must say. No me gusta emplear el término iguales referido a personas. Creo que cada persona vale un absoluto, lo vale todo. Prefiero emplear términos cualitativos. La persona, cada una, no es más ni menos ni igual que otra porque no somos cantidades. Cada uno es único. Con la persona que quieres unir tu vida, además de que hay un compromiso ya de por medio, abres algo maravilloso que es la parte de digamos que es una profundidad mayor cuando tú hablas con tu esposo, cuando hablas en pareja, aunque incluye la amistad, no es ese paso más hacia adelante, más profundo de entrega. Es una entrega muy diferente. Toda la vida, toda la capacidad de amar se encauza entonces a través de una persona. Reducir eso a contrato me parece que es empobrecerlo. Es todo un modo de ser. O sea, yo soy el esposo de Lourdes. Lourdes es mi esposa. Yo soy para ella y es para mí. It's a combination of mythologies in all cultures that emphasizes this coexistence or complementarity, and sometimes where those two came from one origin and they're going back somehow to this origin together through an act of love that is procreative, that brings on a child, that gives humans their dream of immortality. Todo amor es fecundo. Todo amor hace crecer sobre todo a quien ama. Normalmente el amor hace crecer también a la persona amada. En el matrimonio hay un tipo de fecundidad añadida. O sea, el primer beneficiario de amar es el que ama. El otro es el cónyuge. Pero el amor del matrimonio tiene una fecundidad especial, que es la posibilidad de cooperar con Dios para traer a la vida a una nueva persona, que es lo más grande que puede hacerse en este mundo. Marriage gives rise to a family, and the family is the first human society, which we can say is the cradle of love and of life. And so marriage is important because marriage actually leads to social cohesion, and marriage makes it possible for a man and his wife to thrive in difficult moments, supporting one another, and to also support the education of their children.
the couple is the locus, is the starting point, but it's a ripple. It goes round, wide, like that. So the first circle is that family, then the extended family, the community, the society. Whatever I do in my marriage, the circle keeps increasing, it keeps widening until it covers the whole world. So anything positive from my marriage does not just affect my husband and I and the children. Then if it's negative, it is the same thing. That is why we need to see marriage as a sacrifice. It is your own project for the world. Auguste Rodin was celebrated everywhere in Europe and throughout the world as the greatest sculptor and artist of the 19th century. In 1908, he took these two right hands and put them together with a very delicate gesture where fingers are slightly and gently touching each other. They are forming a perfect architecture, a kind of sanctuary. Between the two hands, it looks like there is nothing, but there is everything. For me, Rodin is telling us, every couple, every family on earth is like a cathedral, requiring effort, care, cleverness, wisdom, and prayer. But at the very end, we are, all of us, we can be the creators of a masterpiece of goodness, beauty, and spirituality. When you have God between them, you have everything. In the book of Genesis, Genesis chapter 1, the story of creation, as some scholars have suggested, is like God constructing a temple. Heaven and earth are a temple together. And when you build a temple in the ancient world, the final thing that you put into the temple is the image of the God, so that the worshippers may see who the God is, and so that the life and power of the God can flow out into the world of the worshippers. By putting male and female together as the image of God, there's something very powerful being said about the rest of creation seeing this symbol and realizing something about who God is, and about how the male and female together have the task of bringing the love and life and stewardship and care of creation of God into the rest of the world. Marriage is something that, if you misconstrue its meaning, it would bring about a disintegration, a loss of sense of discernment of what is right and what is wrong. Desde el punto de vista sociológico, lo que encontramos es que el matrimonio compromete algo muy importante, que es la solidaridad. Cuando uno compromete lo mejor que tiene hacia otra persona, el hombre a la mujer y la mujer al hombre, hay una expansión muy fuerte de las capacidades. Y eso pasa en cualquier cosa de la vida. The consequences of abandoning all these symbols would be a disaster to our humanity, because they would reflect in us tendencies to live alone. And aloneness is the #1 source of suffering among human beings. And I can see fanatism and I can see fundamentalism into this direction. The feeling of not belonging to a family could also make us more and more selfish people, because we didn't practice, we didn't experience love within a family. We didn't see love between a man and a woman, and we did not experience receiving love from both a man and a woman. And so we end up thinking that we should take whatever we can. So we either become selfish, we become destructive, living in an illusion of self-sufficiency, keeping us alone. Within the family, we practice that relational dimension. We start developing it in us
And it is in this relational dimension that we can be humans as we are supposed to be. We can seek our goals, we can find our origins and understand the meaning of life. This is where we go back into the hidden places of the cavern and we try to understand who we really are. We are seeking our identity, and our identity is reflected and splendid within families. And this is why the future of humanity lies in families, because our goal, we can start finding it in a family. And practicing to develop and to go further and further towards perfection, it starts in the love cradle of the family. So, palmas, né? Esse documentário, ele assim, é incrível, né? São 6 episódios de 16 minutos. Foi feito pela própria igreja, numa conferência mundial, multicultural. Eu não vou lembrar de qual, o de Castério, né? Mas tem a ver com relação à cultura, né? Diversidade cultural. Tem alguma coisa... Sabe informar, Fernando? Qual foi o órgão da igreja que promoveu a Conferência Humano? Tem alguma coisa sobre a diversidade cultural? Não lembra não sabe não, né? Ok, deixa pra lá. E é muito belo assim, pessoal, esse vídeo, porque ele fala sobre a beleza e a dignidade que tem escrito dentro dos nossos próprios corpos, dentro da nossa sexualidade, a nossa capacidade de se relacionar. E muitas vezes nós não somos educados para o amor, né? Nós não somos educados para o amor. Não é assim por culpa de alguém, né? Muitas vezes... Eu vou esperar aí um minutinho, vocês terminem de comentar as coisas. Perdão, é minha limitação, não consigo. Muitas vezes nós não somos educados para o amor, né? Isso não é só, vamos dizer assim, culpa direta dos nossos pais, né? Inclusive, uma época dessa eu conversei... Uma época dessa não, uns 4, 5 anos atrás, eu conversei com meus pais, né? Um pouco sobre isso, né? Algumas coisas que eu tinha achado errado na minha educação, né, assim. Mas eles falaram, meu filho, mas a minha educação não foi para daí para pior, né, assim. A gente não conversa, por exemplo, sobre esse... E aí eu fui vendo o quanto é errado isso, cara. Os nossos pais e vocês, quando forem pais, não tenham esses mesmos erros, né, de não conversar sobre sexualidade com seus filhos. Não façam isso, né. Vocês que querem casar, documento obrigatório para vocês, viu? Aqui fala... Vocês que são casados, né? Documento obrigatório para vocês, é sério. Que fala sexualidade humana, verdade e significado. Orientações educativas em família. Do Pontifício Conselho para a Família. É obrigado. Não é uma coisa assim, talvez se eu tiver tempo. Não, meu chapa. É obrigatório para você. Fala no final do livro, até mesmo assim, né? Quais são os passos educativos com relação à sexualidade. Fala lá, eu não lembro, tá certo? E não sou... muito bom de memória. Mas falar, não lembro se a idade é essa. Até 9 anos, né? Não mostrar imagens na educação para o filho, mas já comentar sobre a beleza do matrimônio, a união do homem e da mulher. Ele vai colocando cada passo. E aí, nessa questão de não ser educados para o amor, de não ter que... Nunca, cara, teve alguém que me falasse sobre a beleza da castidade, a beleza de uma sexualidade equilibrada. Para mim era um negócio assim que, assim, para as pessoas, né? E talvez... para os mais antigos, né, para os nossos pais, para os nossos avós, era algo natural, tipo assim, um homem, ele vai começar a gostar de mulher, tá entendendo? E aí vai dar certo, tá entendendo? Vai dar certo, né? Não é assim, eu acho que a galera pensa assim, né? Mas a sexualidade, ela não é um dado na nossa vida, ela é algo construído. Então, por exemplo, né, nessa questão de não ser educados para o amor, né, eu não lembro assim, figurativamente, né? Assim, não lembro dessa imagem, dessa figura. Mas conversando com minha mãe, ela comentava, né? Que eu lembro, por exemplo, que eu já tinha contato com pornografia antes dos 5 anos de idade. Na alfabetização, eu já tinha levado uma revista, né, pornográfica para o colégio. Eu não tinha nem mesmo libido, né? Não tinha nem mesmo desejo sexual, né? Mas a gente já tinha contato explícito com isso, né? E é interessante que
a pornografia, quando a gente vai vendo, né, vai colocando imagens na nossa cabeça sobre o que é sexo, sobre o que é amor, que vão manchando a nossa identidade, a nossa identidade de amor. De tal modo que a gente vai vendo, a gente... Fica à vontade, Tia. Isso. A gente vai trabalhar neste fórum, não hoje, mas no fórum. Tá bom. Nesse fórum a gente vai trabalhar sobre isso, né? A tia Leila, ela perguntou sobre a construção da sexualidade relacionada com ideologia de gênero, das atualidades. A gente vai trabalhar no fórum ainda, né? Mas cada coisa no seu tempo, né? E aí a gente vai tendo uma purificação, uma mancha do que é amor na nossa vida. Não só pela pornografia, mas os nossos pais, como meus pais nunca sentaram para mim para conversar, e como eu falo... Perdão. E como eu falei para vocês, eu já conversei um pouco com eles, né? E vejo que eles não têm 100% de culpa nisso. Com quem que a gente vai conversar com isso? Eu vou conversar com meus amigos do prédio, né? Que a gente vai aprendendo muita coisa boa, né? Com o menino lá do prédio, né? Você vai aprendendo com seu irmão, né? Que é 6 anos mais velho que você, muitas vezes. Que também não teve uma educação sexual boa. Então, vai purificando, vai manchando, né? E perdão, assim, ser um pouco escrachado com relação a isso, mas quando a gente vai tendo vício da pornografia, de ver constantemente, a gente vai se acostumando com determinados tipos de horrores, que não são normais, cara. Que não são normais, né? Você vê o testemunho de uma mulher, por exemplo, de uma ex-prostituta no YouTube, se vocês quiserem pesquisar, no canal Vida e Castidade, tem um testemunho de uma ex-prostituta lá, que a mulher até hoje, né, saiu dessa vida, mas até hoje sofre com problemas de sangramento nos seus órgãos, né? Rapaz, é bestial. Perdão usar essa palavra, sabe? Mas é uma coisa de animal, assim, sabe? E a gente vai se acostumando com essas imagens, olha que coisa massa. A gente vai vendo, quando a gente vai vendo pornografia, né? Eu espero que vocês não tenham essa experiência, né? Mas se vocês tiverem, vocês sabem bem o que eu estou falando. A gente tem contato com bestialidade, ou seja, sexo com animais. Nos mesmos canais, nos mesmos sites que você vê, entre aspas, um sexo normal. Você vai tendo contato com pedofilia, com lesbianismo, né? E você vai vendo isso como se fosse normal. Isso vai entrando na tua cabeça, vai infectando, tá entendendo? Como uma doença mesmo, né? De tal modo, assim, que eu lembro que eu não conseguia, por exemplo, olhar para as meninas na minha adolescência assim, sem ter um desejo fortemente sexual. De abraçar um abraço puro. Vocês estão entendendo? É um abraço assim, sem imoralidade, sabe? De conversar sem conversar, imoralidade, essas imoralidades elas vão passando nas suas conversas com as meninas, com a tentativa de aliciar. Isso acontecia comigo. Isso com seus colegas, né? Você vai conversando sobre as intimidades sexuais deles com as outras pessoas, das outras pessoas, como se fossem as coisas naturais. E eu pergunto pra vocês, isso é amor, galera? Isso não é amor, né? Isso não é amor, né? E aí a gente vai só se preocupando em usar. O João Paulo II ele é incrível porque ele nos dá uma hermenêutica, um processo de interpretação da nossa sexualidade que é bem claro. Talvez você tenha dificuldade de entender a clareza da sexualidade, mas entenda. Ele diz que amor é o oposto de usar. Amor é o oposto de usar. Usar é o quê? É você tomar para si, não é? Amar, então, é o quê? É doar de si para o outro. Por isso que o matrimônio dá certo. Porque quando um doa de si e o outro doa de si, ninguém sai perdendo. Por isso que quando nós temos relacionamentos que não são castos, amizades não castas, que não têm uma sexualidade equilibrada, namoros que não têm uma sexualidade equilibrada, sempre se ferem. Porque quando a gente está sendo usado ou quando nós estamos usando, nós sabemos disso. É verdade ou não é? Então, quando eu comecei a caminhada no Lumen, né? Minha caminhada na igreja se dá no Lumen, né? Minha caminhada no Lumen na igreja é a mesma coisa, né? Meu processo de conversão foi através do encontro com o amor de Deus. Deus diz claramente na adoração, no sábado. Se eu fizesse os cálculos eu ia lembrar, mas não vou fazer isso não por causa do tempo, né? Pra gente seguir adiante. No sábado de Crisma, da adoração, né?
O amor que tua mãe sente pelo teu avô e o amor que teu avô sentia pela tua mãe é muito grande. Uma experiência que eu tinha tido lá em casa, de ver minha mãe chorando com saudades da morte do meu avô, né? E eu fui dormir, rapaz, será que existe um amor tão grande quanto esse amor que minha mãe sente pelo meu avô? E Deus me disse, mas o amor que eu sinto por ti é muito maior. Então minha experiência foi com o amor de Deus. E esse amor de Deus, ele foi equilibrando todas as coisas. Logo que eu saí daquela adoração, eu disse, cara, eu quero esse amor mais do que tudo. E é interessante que esse amor, ele foi me preenchendo, o amor de Deus, a graça de Deus, ele vai preenchendo, de tal modo que não há espaço para as faltas de amores. E aí eu entrei no Lume, comecei a ir para os projetos sociais, principalmente ver aquela fraternidade no grupo, muito inocente, muito pura, muitas vezes. Ir para os projetos de ação social, cara, e você se sentir amado por aquelas crianças. E eu comecei a ver que o amor que eu tinha pelas meninas, da minha época, né, não era amor de verdade. Era um amor impuro, porque eu só queria usar delas. Vocês estão entendendo? Esse amor de doar, eu comecei a olhar e pensar nos nomes, né? Não vou falar pra vocês que vocês conhecem, né? Não, o Tuca, com certeza conhece, né? Mas eu vou lembrando assim, eu fui lembrando, cara, sinceramente, às vezes nas minhas orações, nos grupos, né? Ia lá pro Kessler, lá pras Brenhas, né? De ônibus, né? Não, hoje eu moro lá perto, né? Eu moro nas Brenhas hoje. Mas eu ia de ônibus, né? E era assim, era um negócio assim muito irado da gente ir de ônibus, né? E aí eu ia pra lá. Não, eu ia pro contrário. Nas orações eu ia sentindo. Eu me lembrando, fulana de tal. Deus, irmã, será que você gostava mesmo dela, né? E eu começava a ver os porquês que eu gostava daquela pessoa. E era sempre interesseiros. Nem sempre de caráter sexual, tá certo? Mas era sempre um amor interesseiro, vocês entendem? Eu vi que a minha imagem de amor, velho, era muito distante do amor com que Deus tinha pra mim. E aí eu decidi uma coisa, né? Que aí foi também um processo de discernimento vocacional. Eu decidi, cara, eu não vou namorar com ninguém que eu não goste. Parece idiotice, né? Que eu não ame de verdade. Não vou. E aí eu comecei a olhar na minha história e eu comecei a notar que eu nunca tinha amado verdadeiramente, ou seja, vontade de me doar verdadeiramente por alguma menina. Vocês estão entendendo? Ter atração, ter libido, mas até hoje. Faz 8 anos que eu vivo na castidade, com a graça de Deus. E com a graça de Deus, poucas quedas, mas o tesão é o mesmo, tá entendendo? A libido continua do mesmo jeito, tá entendendo? Mas eu tô falando aqui de amor, de me doar. Eu vi que eu não tinha amado, velho. E é claro, nesse meio tempo, né? Lá no L1, né? Nos querigmas da vida, nos despertar. A gente vai, né? Tem umas meninazinhas assim, você, quem sabe, né? Aí, rapaz, qual era o critério de discernimento? Eu quero amar essa menina mesmo, eu quero fazer ela feliz. Ela tem um espaço na minha vida. Não durava 3 meses, né? Até hoje. Até hoje não tem uma paixão na minha vida que durou 3 meses, né? E aí isso foi um processo de discernimento vocacional, né? Mais na frente, pulando um pouco na minha história, fui vendo, rapaz, será que é por acaso eu não ter o desejo de me doar a minha vida por alguém? Paralelo a isso, eu via vendo que o meu amor pelos pobres, ele só crescia. Pelo amor de doar-se pelos outros, doar pela comunidade. De eu ir lá para os grupos, estar com o pessoal, de evangelizar, de falar de Deus, isso consumia o meu coração. O amor, ele foi meu critério de discernimento vocacional. Por isso a gente fala sobre sexualidade, não é sobre relacionamento sexual, perdão usar essas palavras, mas quando eu falo sobre sexualidade, não estou falando de pênis, de vagina, de seios, de bunda, não, pessoal. Falando de amor. De amor. Às vezes os caras, eles não conseguem se doar lá pelos pobres sem esperar nada em troca. Por quê? Porque sempre que eles amam, eles estão esperando algo em troca. Porque não foram educados para o amor. Porque não tem um amor casto, velho. Não consegue ter uma amizade verdadeira porque não tem um amor casto. Cara, e eu falo com vocês, isso é uma graça da consagração. Hoje, como consagrado a Deus, no celibato, mas também consagrado a Deus dentro dessa comunidade, Deus derramou uma graça que, rapaz, assim, eu pulo de alegria, né? Até partilhava ontem lá no retiro. Eu pulo de alegria só em pensar nisso. Eu fico assim arrepiado de tanto emocionado que eu fico, sabe? De eu conseguir ter amizades com mulheres castas, sabe? De amar verdadeiramente e querer doar a minha vida por amigas minhas, por amigos meus, pelos meus irmãos de comunidade. Essa é uma graça de Deus. É uma graça de Deus. E eu vejo que não é um amor corrompido, né? Antes de ser consagrado, eu também já procurava me doar. Vocês entendem?
Eu já tinha um desejo no coração de ser celibatário, de doar a minha vida pelos outros. Eu já tinha esse desejo, mas eu não conseguia, porque às vezes eu criava amizade com uma menina. E é claro, né, o meu fundo mal, né? Querendo, a gente acaba queixando sem querer queixar, né? Assim, a gente tem isso. Eu tenho isso dentro de mim, né? De querer atrair para si. E aí, eu não conseguia ter amizades, porque às vezes as meninas começavam a gostar de mim, nessa carniça. Começava né? E isso era um problema, né? Assim, quando eu tava começando a ter mais amizade com alguém, eu dizia assim, Deus, mal, eu queria partilhar contigo. Não, mano, faz isso comigo, não. Tava começando a ter amizade contigo, cara. Tava partilhando da minha vida, né? E aí, a gente vai vendo que essas carências que nós temos na nossa vida, elas nunca vão ser saciadas, velho. Carências de amizade, nunca vão ser saciadas, porque carência não se sacia, se cura. Carência não se sacia, se cura. É a Laricinha, a frase da Larissa. Oh, meu Deus, cadê? Siqueira, né? Essa frase já falaram que era tua, né? E aí, pessoal, não é não? E assim, o meu discernimento vocacional, ela se deu exatamente através dessa via do amor, né? Era interessante, porque desde os meus 17 anos eu tinha assim, né? Uma quedinha por ser consagrado inteiramente a Deus, né? Mas, durante muito tempo também, tenho que partilhar com vocês, que eu vivi a sexualidade, a castidade, como uma negação da sexualidade. E com o tempo, a gente foi amadurecendo isso. Eu e o Deusmar, na minha história de vida, foi amadurecendo isso, né? E o processo chave para coroar o meu discernimento vocacional foi exatamente uma dessas pessoas, né? Que eu era coordenador dela, né? E que foi a graça de Deus no meu coração, no meu discernimento vocacional, né? Estava muito próximo dessa pessoa, muito amigo mesmo. E aí um dia essa pessoa chegou pra mim e disse, Ei, Deus, mal, eu queria partilhar contigo. Eu, não, mano. Aí eu comecei a ficar triste no meu coração, né? E graças a Deus, não deu pra gente partilhar, assim, de cara, né? Foi um negócio que durou, sem exagero, uns 2 meses, né? Então o meu coração viveu uma angústia de 2 meses, né? Eu não estou brincando com vocês, era diária a minha oração, né? Senhor, o que é que tu queres com isso, né? E eu comecei a pensar, rapaz, essa menina, cara, uma menina inteligente, uma menina bonita, uma menina de Deus. Eu podia ser santo namorando com essa menina. Na hora que eu terminei todo esse discernimento, né, de rezar com isso, eu já imaginei, cara, mano, e se minha vocação for me casar? E se eu me casar com essa menina? Eu posso ser santo, cara. Imagina meu bacurinho lá, né? O sonhozinho feio pra caramba, né? Sei lá. Rapaz, já imaginou, cara? Eu educando os meninos ir lá, mano, ensinando eles a rezar e tudo. Aí, lá na casa dos meus pais, o santuário que eu fiz é no guarda-roupa do meu irmão, né? Que a gente dormia no mesmo quarto. E aí, quando ele foi morar em Sobral, o guarda-roupa dele ficou sendo meu santuáriozinho. Eu lá ajoelhado, né? Aí eu terminei a oração, aí fiquei aquele momentinho de silêncio, né? Aí, meu irmão, podia ser santo, mas me casando com essa menina. Aí, na hora que eu tô me levantando, veio um pensamento, mas essa não é a tua vocação. Tá bom. Tá bom. Aí o melhor é quando ela veio partilhar, não tinha nada a ver com isso. Nada a ver com isso, cara. Né? E essa pessoa, né, é a Alana, né, que hoje não tá mais no nome, mas foi uma irmã que ela me ajudou no meu discernimento vocacional. Depois de um tempo, né, eu partilhei com ela sobre isso, né, e ela disse, Deus, mas é engraçado. Naquele tempo eu sentia que sim, que precisava dizer pra ti que tu não precisava se preocupar com isso, né? Que nosso amor de irmão era um amor casto, né? E eu, caraca, mano. Era Deus agindo ali no meu relacionamento, vocês estão entendendo? E eu fiquei, meu Deus, cara, que massa. Que massa, sabe? Eu só posso dizer pra vocês que assumir uma vocação específica para o celibato, para mim, só se deu quando eu consegui ver a beleza do matrimônio. Só se deu quando eu consegui ver a beleza de uma sexualidade ordenadamente vivida. E isso é uma coisa incrível, né? E eu tenho que falar pra vocês algumas armas que me ajudaram na luta, na vivência da castidade, né? A primeira arma, sem dúvida alguma, foi uma oração constante e diária. Todos os dias, chato. Porque eu vou ser bem sério pra vocês, não tem um dia, mas até hoje, e olha que eu tenho 24 anos, porque eu não penso em mulher, mano. Não tem um dia. Então se o pensamento ele é tão intenso assim, muito maior deve ser a minha oração. Por isso assim, que eu tava até partilhando ontem com os meninos lá no retiro, né? Por que eu gosto tanto de falar sobre o tema da sexualidade, né? E por que quando os meus irmãos pecam na sexualidade me dói tanto?
Não é porque eu julgo eles, não. É porque é o meu pecado neles. É como se no pecado deles eles me acusassem. Olha, Deusmar, tu também é assim. Vocês estão entendendo? Então, não falo pra vocês como eu falei assim, eu sou perfeito. Não, de modo algum, né? Mas quero viver com a graça de Deus, né? Então, a arma-chave para viver a castidade, para mim, foi a oração. E a oração, para mim, se tornou algo bem específico, foi a missa diária. Nós não pregamos no Lume que devemos ir à missa diária. Mas se você puder, meu chapa, não tem remédio melhor. Porque eu pensava assim, né? Tava lá em casa. Dava aquele tesão, vocês estão entendendo, né? Dava aquele tesão assim. Aí eu pensava, se eu fizer isso aqui, aí eu não comungo hoje. Deixa pra lá, macho. Eu vou comungar que é mais futuro. Todo pecado ela é uma opção por Deus entre o caminho de Deus e o caminho do inferno, não é ou não é? Mas quando eu ia pra missa diária, esse caminho ele era muito claro. Porque se eu... Antes, entendeu? Eu não ia comungar. Era muito claro isso pra mim. A comunhão diária me sustentou durante muitos anos. E até hoje me sustenta. A comunhão diária. A outra coisa, como eu já falei pra vocês, o amor incessante pelos pobres, né? Até hoje, né? É uma conversão constante de amar os pobres, de me doar pelos pobres, né? Porque o amor pelos pobres, ele é o remédio da nossa concupiscência, da nossa inclinação para o pecado. Quando tu passa pela rua, é engraçado que eu não sei como é que faz isso dentro do cérebro, mano. Tu tá com 3 quarteirão de distância, tu já consegue identificar a mulher que é mais atraente, mas como é que pode um negócio desse? É arrochando demais, né não? Vocês já pararam pra prestar atenção nisso? O teu olhar, ele já sabe. Às vezes tu nem consegue ver a face da mulher, o contorno, mas parece que tem um radar. Do modo contrário, quando tem um pobre na rua, o teu olhar instintivamente foge dele. É verdade ou não é? É ou não é verdade? Amar aos pobres é um remédio para a nossa castidade, pessoal. Olhar para os pobres. Do mesmo modo que tu olha concupiscentemente para tantas mulheres, para tantos homens, com um desejo pecaminoso no teu coração, fixa o teu olhar nos pobres. Tá passando na rua e tem um pobre lá pedindo esmola, olha para ele. Mesmo que tu não vá dar nada, olha para ele. Não julgando, olha para ele. É um remédio contra a tua concupiscência. É um remédio. O remédio, por exemplo, dos cheiros, dos perfumes da minha ex-namorada, que eu lembro até hoje, né? O remédio é o cheiro fedorento de muitos pobres. É o cheiro fedorento de muitos pobres. Então, um outro caminho, né? A oração diária, a missa diária, a confissão frequente. Pessoal, o pecado contra a castidade, ele é grave, ele é mais grave do que furtar. A gente olha a didática do decálogo, né? Qual é o 4º mandamento? Honrar pai e mãe. O 5º mandamento? Não matarás. O 6º? Não pecar contra a castidade. Qual é só o 7º, depois do 6º? Para quem não sabe, o 7º vem o quê? Depois do 6º. Qual é? Não pecar contra a castidade. Perdão. Não furtar. O 6º, não pecar contra a castidade. E o 7º, não furtar. Não, sou uma pessoa boa, velho. Eu nunca matei ninguém. Nunca roubou. Mentira, que você pegou o livro lá em casa e não devolveu ainda, tá certo? Fica a dica. Fica a dica. Fica a dica pra vocês, tá certo? Mas, voltando, né, pessoal? O pecado contra a castidade, ele é sério. E eu vou partilhar com vocês que a confissão, ele é o remédio salutar contra o pecado da castidade. Uma confissão frequente. Eu não vou mentir pra vocês, porque eu já cheguei a me confessar 3 vezes numa semana. Com a graça de Deus, porque eu queria confessar e comungar. Tu imagina, cara, tu tá indo pra missa todo dia. Não encontra assim com teu amigo não, tá entendendo? Com teu coleguinha assim, né, vamos trocar umas figurinhas, jogar Magic aqui. Não é, velho. É encontrar com Deus, é comungar do corpo e do sangue de Deus. Você se ajoelhar na missa, mano. Jesus está na tua frente, tu não comungar ele, meu chapa. Isso é um negócio assim que arde no coração do nego. Arde, arde. Por isso que eu procurava me confessar com frequência, cara. E toda vez, Deus, mal, devo confessar com a frequência. Com a frequência que tu cai no pecado. Seja ele da castidade ou seja ele outros. Se é semanalmente, mas arrocha pra ver se tu cria vergonha nessa tua cara, meu chapa. Vai lá toda semana. Tu não tá pegando toda semana, né? Uma senhora sentada na frente da confissão. Ai, meu filho disse que não vem se confessar não, porque ele tem vergonha. Eu perguntei pra ele porque ele não tem vergonha de pecar. Então,
a gente... E o último... Fiel, viu? E o último passo é uma mortificação constante. Pessoal, deixa eu partilhar uma coisa para vocês bem séria. Nós fazemos jejum toda sexta-feira, né, lá em casa, com a graça de Deus. Nós só fazemos uma refeição, que é o de jejum, né? E essa prática eu já procuro fazer desde muito tempo, né? E por alguns motivos, principalmente no meu último ano da Faculdade Católica de Fortaleza, né? Que eu estava entregando monografia, minha vida estava eu estava vida louca, né? Assim, estava fazendo 2 faculdades, estava trabalhando, estava estudando para 3 provas de mestrado, monografia, né? Missa diária, terça diária, etc. Minha vida estava assim, né? Estava dentro de uma sala de aula, estava 42 horas semanais, né? Tirando o que se estuda fora da sala de aula e tirando o Lumen, né? Que é uma cadeira de 200 créditos, né? A gente tem, né? Então, nessa época da minha vida, eu combinei com Deus. Deus, já estamos no 2º mês aqui de aula do semestre e eu tô fazendo jejum, Senhor. Mas o negócio é que quando chega assim umas 3 horas da tarde eu tô tontinho, mas eu não consigo mais nem assim, as coisas começam a girar, tá entendendo? Vamos conversar assim, eu vou deixar de fazer jejum nessa época e eu vou oferecer os sacrifícios da vida, que não estão poucos, para ti. Ai, eu sou um caba abstinente, né? Ascético, né? Fiz isso. Mas eu tenho que partilhar com vocês. Os pecados que há muito tempo eu tinha vencido, com a graça do jejum, voltaram. De palavrão, que o pessoal sabe que eu tenho a língua suja pra caramba, tá entendendo? Palavrões frequentes. Os pecados contra as imaginações, com muito mais frequência. Os olhares caindo com muito mais frequência. Meu filho, tu pode ter vergonha de jejuar, mas não tem outro caminho não, tá entendendo? Tenho que dizer pra vocês isso, não tem outro caminho. Não tem outro caminho. É um jejum, tem que fazer jejum, velho. Fazer abstinência, fazer mortificações. Não precisa assim, como do mesmo jeito que a sexualidade eu vivi como uma negação da minha sexualidade, a minha castidade eu vivi como negação durante muito tempo, eu já vivi um jejum exagerado, né? Tanto que vocês lembram que eu era bem gordinho, né? E emagreci, né? Isso aí foi um jejum de uma quaresma, tá certo, pessoal? Foi uma quaresma, né? Uma quaresma que eu emagreci mais de 10 quilos, né? Aí vocês tiram como foi equilibrado esse jejum, não é verdade? Foi assim uma coisa bem legal, né? Então, mas eu acredito que a graça de Deus agiu aí, né? A graça de Deus agiu na minha maturidade, fez uma obra nova, né? Com certeza, porque Deus não deixa se perder nada. Mas, pessoal, oração diária. E uma oração sincera com Deus. Porque tem gente que, o que eu tô falando aqui pode parecer muito bonito, mas quando tu chegar em casa e começar a ter aqueles pensamentos e a imaginar as coisas, tu vai querer dizer, não quero ter isso não. Não faça isso, meu chapa. Não jogue pra zona cega, não jogue pro seu inconsciente. Converse com Deus. Muitas vezes me ajoelhei ali diante do santuáriozinho lá de casa e digo, ô Senhor, tu sabe aquela meninazinha ali? Rapaz, né? Na minha mão eu falava com Deus, rapaz, ia fazer um estrago, viu Deus? Ia fazer um negócio assim desorganizado no meu chapa. Eu queria fazer um negócio assim. Aí eu ia conversando com ele, né? Aí no final eu jogava pra ele, chapa, ó, tu me segura porque senão tu sabe, né? Eu sou safado, macho. Eu sou, cara, eu sou, rapaz, eu tenho, sabe, isso dentro de mim. Rapaz, essa técnica tem dado certo até hoje, tá entendendo? Até hoje quando eu penso, né? Quantas vezes, cara, assim, né? A gente acordei de madrugada, né, assim. E a primeira coisa que eu faço é me ajoelhando. Senhor, me ajuda, pelo amor de Deus, né? Me ajuda, velho. Cara, a gente precisa conversar com Deus e ser sincero, né? Ser sincero com Deus. Não jogue pro inconsciente, coloque essas feridas pra Deus, né? Pra terminar, a gente cantar mais uma vez essa música, né? A gente pudesse ficar de pé. E realmente eu esqueci uma coisa que é fundamental, né? Partilhar com vocês sobre uma última crise vocacional que eu tive, né? Antes de entrar na comunidade de vida, já estava bem firme da minha vocação ao celibato, mas tive uma crise vocacional, né? Crise vocacional mesmo. E disse, rapaz, dificuldades, semanas de oração, né? Senhor, cheguei a uma conclusão assim, né? Tava lá rezando meu santuáriozinho de novo, né, Senhor? Eu sei, Senhor, tu já falou, tu já confirmou, tu já fez os paranauê tudinho. Mas, macho, eu tô doido pra namorar, velho. Tô doido, macho, pra namorar. E eu vou namorar. Terminei a oração com essa conclusão. Eu vou namorar, né? Aí eu virei, aí fui mexendo no computador, né? Aí eu pensei, e agora, né?
como é que é? Fazia 6 anos que eu não namorava, né? Que eu não me realmente procurava viver a castidade ao modo do celibato, né? Que eu já sentia isso confirmado dentro do meu coração. E eu fui vendo como a graça de Deus é. Deus construiu, me deu a graça de construir uma estrutura ao redor do meu celibato, como que um castelo, tá entendendo? De tal modo que eu mesmo não consigo mais sair, tá entendendo? Para ser bem sincero, hoje, para eu negar a minha vocação para vocês, eu teria que negar muitas coisas. Talvez até mesmo a minha fé. Para eu negar hoje a minha vocação, o meu celibato, eu teria que negar muitas coisas. Talvez até mesmo a minha fé, sabe, pessoal? Construir uma sexualidade equilibrada é literalmente construir. Alguns momentos você vê que tem, opa, aqui tem, ó, aqui tem água suja, como é que se chama aquele? Esgoto, né? Aqui tem um esgoto a céu aberto, ó. Vamos fechar esse negócio aqui, aí construir uma muralha ali. Opa, aqui, ó, é um portão que me ajuda a viver na castidade, onde eu posso permitir a entrada de amigos e saída. Você vai construindo, tá entendendo? De tal maneira que quando você termina a construção, né? Não que eu tenha terminado, vocês entendem isso, né? A gente sempre vai construindo, vai ornando mais, né? Quando a gente termina essa construção, opa! Eu vou sair, eu sou gaiato, né? Aí tu não consegue, né? Tu não consegue, velho, porque tu construiu bem a tua experiência na sexualidade. Eu partilhei com vocês de muitas coisas do meu coração, né? Eu poderia ter partilhado de 70%, né? 80% mais de comédias, de baixarias, né? Que eu já passei, que eu já vivi, infelizmente, com a graça de Deus, estou aqui para poder testemunhar o contrário. Não pensem, ah, não, mas a tua história de vida é essa porque foi fácil, né? Se eu contasse um negócio aqui, né, você já fica assim, é verdade isso, né? Mas é, né? Mas a graça de Deus, ela pode realizar uma obra nova no nosso coração. Vamos pedir para que Deus, ele cure o nosso corpo, essas marcas que nós trazemos, às vezes até hereditárias, né? Vícios que nós adquirimos. Vamos pedir a Deus. Hoje pedi a Deus. Hoje pedi a Deus para curar meu corpo. O fim do sofrimento. O fim do sofrimento. Uma intervenção. Coisas que herdei, vícios que adquiri, limites que vejo em mim, mas não nasci limites assim. Que vejo em mim, mas não nasci assim. Com um olhar de paciência. Com um olhar de paciência. Tenha paciência na busca da sexualidade equilibrada. Ver o fim da doença. Ver o fim da doença. Uma pequena melhora, um motivo para comemorar. Uma pequena melhora, um motivo para comemorar. Uma ferida a menos. Uma ferida a menos. Para poder voltar a sonhar. Poder voltar a sonhar. Sei que uma alma curada. Sei que uma alma curada. Socorre uma carne cansada. Socorre uma carne cansada. E antes da gente rezar novamente com essa música, eu queria pedir que a gente fizesse em duplas, mas no caso homens com homens, né, e mulheres com mulheres. E os casados e noivos, obviamente, fiquem juntos, né? Assim, são uma só carne, né? E os noivos ainda não, mas vão ser, né? Então vocês fiquem aí em dupla. E vamos cantar novamente essa música. Vocês ficam assim com o corpo próximo um do outro, sabe? Assim, sentindo o corpo da outra pessoa, né? Claro, com muita modéstia, com muito pudor. Mas sentir o corpo da outra pessoa, né? Hoje pedi a Deus para curar meu corpo. Talvez nessa oração feche teus olhos e vá sentindo esse toque do irmão. Queria que o Diego fosse cantando enquanto eu vou falando. Vai cantando baixinho. Deus para curar meu corpo. Vai sentindo a proximidade dessa pessoa. Muitas vezes você que não teve, né? Toque puro, um toque casto, mas deixe que nessa oração alguém toque o seu corpo, né? Sinta talvez esse calor da pessoa. Com muita humildade, procure sentir o coração dessa pessoa, né?
mas não nasci assim. Esse olhar que cura de Deus, ele passa pelo irmão. Com olhar de paciência, ver o fim da doença, ver o fim da doença. Esse toque do irmão muito casto de oração, é um toque oracional. Uma pequena melhora, ele vai sendo motivo de cura para tanto toques impuros que nós já tivemos e que nós já temos. Uma ferida a menos para poder voltar. Ele vai sendo motivo assim de renovação espiritual. A certeza de que nós podemos melhorar, uma pequena melhora, já é um grande motivo para comemorar. Socorre uma carne cansada. Vai intercedendo pelo irmão, vamos cantar mais uma vez mais alto. Hoje pedi a Deus. Vamos deixar que essa oração ela se torne um toque de Deus na nossa vida. O fim do sofrimento, uma intervenção. Coisas que herdei, vícios que adquiri. Vícios que adquiri, limites que vejo em mim, mas não nasci assim. Que vejo em mim, mas não nasci assim. Com olhar de paciência, com olhar de paciência, ver o fim da doença, ver o fim da doença. Uma pequena melhora, cantemos. Uma pequena melhora, motivo pra comemorar. Uma ferida a menos, pra poder voltar a sonhar. Eu sei que uma alma curada, socorre uma carne cansada. Agora pega a mão desse seu irmão e coloca ela lá em cima. Uma pequena melhora, mais alto, um motivo pra comemorar. Uma ferida a menos, uma ferida a menos, para comemorar, pra poder abra seus braços lá em sonhar. cima. Sei que uma alma curada, sei que uma alma curada, socorre uma carne cansada, socorre uma carne. Mais uma vez, uma pequena melhora, uma pequena melhora, um motivo pra comemorar. Uma ferida a menos, pra poder voltar a sonhar. Sei que uma alma curada, socorre uma carne cansada, socorre uma carne cansada. E abraça uma pessoa e alivia o coração. Um abraço nessa pessoa.